Hoje nós vamos analisar uma cena do filme Toy Story. Então faz o seguinte, solta seu like aqui nesse vídeo e vem com a gente para mais uma aula desta jornada. Vamos começar fazendo um teste sem legenda alguma. E eu quero saber o quanto que você consegue entender desta cena do filme Toy Story. Vamos lá, sem legendas. Listen, Light Snack, you stay away from Andy. He's mine, and no one is taking him away from me. What are you talking about? Where's that bonding strip? And another thing, stop with this spaceman thing. It's getting on my nerves. E agora vamos assistir esta mesma cena, só que com legendas em inglês. Comente aí se com legenda em inglês fica mais fácil. Bora lá? Listen, Light Snack, you stay away from Andy. He's mine, and no one is taking him away from me. What are you talking about? Where's that bonding strip? And another thing, stop with this spaceman thing. It's getting on my nerves. E é isso aí, my friend. Comente aqui se foi fácil, se foi difícil. Deixe seu like se você entendeu alguma coisa do que eles estão conversando. Aqui, qual que é o contexto da cena? Temos o Woody meio que implicando com o Buzz Lightyear por ciúmes do Andy, que é o dono deles, né? Se liga aqui o que o Woody começa dizendo para o Buzz. Olha só, gente, vamos lá. Essa é a primeira frase da cena. Listen, Light Snack. Eu acho muito interessante, por quê? Porque essa aqui é a versão em inglês, né? Listen, Light Snack. Por que ele disse Light Snack? Ele fez uma brincadeira com o nome do Buzz Lightyear, que é Buzz Lightyear. Ele falou, ao invés de Lightyear, falou Light Snack. Pra começar, snack é salgado, lanche. Então, Light Snack ficou tipo assim, lanchinho light. Escute aqui o lanche light. Ficou mais ou menos algo assim, tá? Eu prefiro, francamente, a versão do filme dublada em português. Sendo bem sincero. A versão que eu assisti quando eu era criança. Que ele diz algo do tipo, escuta aqui, ô light chato. Escuta, Light chato. É um pouco diferente, né? Então aqui a gente adaptou pra escuta aqui, lanchinho light. Eu achei engraçado também. Mas vamos lá. A pronúncia dele é listen. Lembre-se sempre, o verbo listen, você não fala listen. Não, é listen. Você vai ignorar o som do T. Fica listen, light snack. 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 You stay away from Andy. He's mine. E quando ele fala you stay away from Andy, ele está dizendo você fique longe do Andy. He is mine. Ele é meu. Preste atenção neste phrasal verb que ele está usando aqui. O que é um phrasal verb? É uma expressão, é um verbo formado por duas ou às vezes três palavras. O phrasal verb que o Woody está usando é o phrasal verb stay away. Para começar, stay é o verbo permanecer, away, distante, longe. Então, fique longe, fique distante. E aí, quem fica distante de alguma coisa, de alguém. E esse de, indicando um ponto de origem, é from. From sempre vai carregar ponto de origem, né? Então, you stay away from Andy, você fique longe do Andy. Você fique distante do Andy. Tá dando um recado pra ele ali, ó. Você fique longe do Andy. You stay away from Andy. Eu acho interessante porque na hora que ele fala junta from, com Andy fica from Andy. You stay away from Andy. He's mine. 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 And no one is taking him away from me. E aqui ele usa um outro phrasal verb. Qual que é o phrasal verb agora? Anteriormente ele usou stay away, que é o ato de ficar longe. E agora ele está usando aqui take away. E esse take away ele está sendo conjugado com ing, mas não é um sentido de presente contínuo, é um sentido de futuro. Como é que a gente sabe disso? É só ler o contexto, tá? Quando ele fala and no one, ele está dizendo e ninguém. And no one is taking him away.
Quando ele fala is taking him away, ele está usando o phrasal verb take away, que significa tirar, remover. Remover alguém de algum lugar. Tirar alguém de alguma pessoa é take away. E aqui quando ele fala is taking him, esse him se refere ao Andy, que é e ninguém, é como se fosse assim, ó, e ninguém está tirando ele de mim. Tá, seria isso. Claro que a gente não deve traduzir ao pé da letra, porque não tem a ver com o contínuo, tem a ver com o futuro. E às vezes a gente ensina isso lá dentro da jornada do Zero Fluência, em todos os sentidos que tem para você usar um verbo com ing. E eu não sei se você sabe disso, mas nem todo verbo com ing é contínuo. A gente apresenta lá, tem muito mais caso que o verbo não é contínuo do que os que são. Sim, é diferente do que você aprendeu na escola. Então, quando ele fala and no one is taking him away from me, ele está dizendo e ninguém vai tirá-lo, removê-lo from me, de mim. Mais uma vez from indicando um ponto de origem. Então, and no one is taking him away from me. And no one is taking him away from me. And no one is taking him away from me. And no one is taking him away from me. And no one is taking him away from me. What are you talking about? O Buzz Lightyear não estava entendendo absolutamente nada. Ele estava ali fingindo. Fingindo não, né? Ele realmente achava que ele era um astronauta que veio do espaço, ali consertando a nave dele. Era uma caixa, né? Do presente que ele havia sido dado pro Andy, né? Enfim. Quando ele pergunta What are you talking about? Falando tudo rápido fica What are you talking about? Você junta talking, o último som do talking não é o G, é o N. Todo verbo que termina com ing você não pronuncia a letra G. Jamais. Por isso que ele fala talking about. What are you talking about? Porque talking, o último som da palavra é o som do N. Juntando com about, fica talking about. What are you talking about? Ele poderia até falar what are you talking about, mas ele fala pausadamente, né? What are you talking about? O que significa essa pergunta? Para começar, do que você está falando? Preste atenção, se a gente for traduzir ao pé da letra é o que está você falando sobre? O sobre está lá no final. Tá literalmente está lá no final. O que está você falando sobre? What are you talking about? Essa é uma estrutura que o about está indo lá no final, tá? A gente nunca usa about what para falar sobre o que. Não, o sobre vai sempre lá no final. Essa é uma estrutura que a gente também ensina dentro da jornada do Zero Fluência com mais profundidade, com exemplos práticos para você usar isso aqui na vida real. Tá, aqui é uma tradução. Então, do que você está falando? What are you talking about? 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 Where's that bonding strip? E quando ele faz essa pergunta, where's that bonding strip? Preste atenção, isso aqui ao pé da letra significa onde está aquela faixa de ligação que a gente adaptou aqui para fita adesiva, né? Where's, com S ali, indica verbo to be. Onde está? Where is? That, aquele, aquela, aquilo. Bonding strip, faixa, strip e bonding de ligação. E aí a gente adapta para onde está aquela fita adesiva? Onde está aquela faixa de ligação? Where's that bonding strip? 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 And another thing, stop with this spaceman thing. E aqui o Woody perde a linha, né? Quando ele fala and another thing, ao pé da letra significa e uma outra coisa. And e another, uma outra thing, coisa. Então, e uma outra coisa, é claro que aqui é como se fosse assim, ó. É como se o Woody estivesse acrescentando mais alguma coisa, né? Ele fala assim, ó. Ah, e tem mais uma coisa. É como se fosse, ah, e mais uma coisa. Ah, e peraí, ó, tem mais uma coisa, tem mais um detalhe aqui, ó. Eu adaptei para e outra coisa. Stop significa pare ou para with this spaceman thing. Quando ele fala stop with, pare com this spaceman thing, ao pé da letra significa esta ou este, this significa este ou esta, spaceman, astronauta e thing, coisa. Ao pé da letra ele tá falando ali, ó,
Pare com essa coisa de astronauta. Eu adaptei para para com esse negócio de astronauta. And another thing, stop with the spaceman thing. Repita comigo aí, vamos lá. And another thing, ele não fala and another thing, não, ele junta, né? And, eu não sei se você sabe, mas é uma palavra que o D raramente é pronunciado. Você fala and another thing, stop with the spaceman thing. Obviamente, por questões muito óbvias, você vai juntar with com this. Esse é um padrão sonoro que a gente ensina lá dentro da jornada do Zero à Fluência também. Toda palavra que termina com um som em que a próxima começa com um som igual ou semelhante, a gente unifica. Entender pronúncia conectada. Esse é um ponto muito simples. Ele vai pronunciar with this. E ele junta this com spaceman, cai na mesma regra. Por isso que ele fala with the spaceman thing. With the spaceman thing. Você vai juntar tudo. Quando você aprende na prática a unificar as palavras, você entende qualquer tipo de conversação. Você quer saber o que de fato me ajuda a entender isso aqui? Não é o fato de ter estudado essas palavras. Porque tem gente que entende as palavras, mas na hora que junta não entende nada. Por quê? Por não ter estudado pronúncia conectada. É por isso que você precisa aprender essa parada para você entender as cenas. Entender uma conversação. Nativo não vai falar pausadamente. Ninguém na sua vida vai falar assim, and another thing, stop with this spaceman thing. Ninguém vai falar desse jeito, pausadamente, igual um robô. Você vai pra prática, as pessoas vão falar igual nessa cena aqui, que é um desenho infantil de 1995. Olha aí, ó. And another thing, stop with the spaceman thing. And another thing, stop with this spaceman thing. And another thing, stop with this spaceman thing. And another thing, stop with this spaceman thing. It's getting on my nerves. E ele termina dizendo essa frase, it's getting on my nerves, no sentido de está me irritando. Mas o que é esse irritando com essas palavras? Getting on my nerves é como se fosse isso aqui que eu escrevi embaixo, está me dando nos nervos. Está me dando nos nervos já, está me irritando. It's getting on my nerves. Falando de forma natural, it's getting on my nerves. 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 E é isso aí, my friend. Bora fazer o teste final. Comente aqui o quanto que você consegue entender agora no final, sem legendas. Vamos lá. Listen, Light Snack. You stay away from Andy. He's mine. And no one is taking him away from me. What are you talking about? Where's that bonding strip? And another thing, stop with this spaceman thing. It's getting on my nerves. Se você me perguntar, Murilo, o que alguma pessoa precisa para aprender inglês? O que qualquer pessoa precisa? Eu vou falar aqui de coisas básicas. Acompanhamento, treinamento de conversação e aprendizado sequencial. Se você tiver esses 3 pontos, você vai aprender e é só questão de tempo. Por que você precisa de acompanhamento? Se você tentar sozinho, cientificamente falando, você vai levar 3 vezes mais tempo. Por quê? Porque você não sabe o que as pessoas que já conseguiram, que já alcançaram, fizeram para dar certo. Quando eu falo de acompanhamento, é você ter um mentor, alguém que já passou por esse processo. Eu já passei pelo processo de assistir um filme e não entender nada, de entender muita coisa e não conseguir falar, de já ter estudado dezenas de cursos, aprender regra e não conseguir destravar a fala, a compreensão. Eu já passei por a maioria das dificuldades que você passa. Por isso que é importante você ter acompanhamento. Você entender o que a pessoa fez de fato para ela atingir aquele resultado. Quando você tem acompanhamento, a gente consegue olhar para a sua jornada pessoal e indicar, faça isso, pare de fazer isso, comece a fazer isso, treine isso, mergulhe nisso, pare de consumir coisas aleatórias. Aí você de fato aprende, pelo simples fato de ter acompanhamento. Segundo, por que é importante você entender que você precisa de algo sequencial? É muito simples. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Quem não tem um caminho sequencial não sabe nem o que vai estudar amanhã. Não sabe nem o que falta ainda para aprender. Aí o que acontece? Você fica refém de qualquer coisa que eu postar aqui. Você fica refém. E se de repente amanhã esse canal explodir e não tiver mais vídeo? O que você vai fazer? Você vai consumir coisas aleatórias em outro lugar.
Mas quem está aprendendo de forma sequencial sabe claramente o quanto que já desenvolveu, sabe que precisa de um caminho sequencial a aprender desde o absoluto zero até o grau mais alto de proficiência. Quem estuda de maneira sequencial jamais vai ficar perdido e sempre vai ter o senso de percepção de onde está, onde estava e para onde está indo e o quanto que falta para concluir. Simples assim. E terceiro, por que você precisa de conversação? Porque se você só aprende teoria, só aprende regra, mas não treina, duas coisas que a gente tem aqui além do plano de conversação. O plano de conversação é para você treinar toda semana com a gente, estar conectado, aprender a interagir e aprender a conversar, falar inglês. Ninguém aprende sem isso aqui, é o básico. E segundo, você vai ter um plano de estudos para você treinar as 4 habilidades todos os dias. Ouvir, falar, ler e escrever. Isso aqui é um caminho totalmente sequencial. E é completamente elevado, não tem nada a ver com o que você assiste aqui no YouTube. Eu quero que você entenda que o que a gente faz aqui no YouTube são análises. A gente analisou aqui essa cena que tem 8 frases. Você não vai aprender só 8 frases, 7, 5 frases por dia, fala a verdade. Você precisa de fato entender como que eles usam essas estruturas, como é que cria afirmação, respostas, como é que você falaria uma frase dessa aqui, da cena, de maneira natural na prática, entendendo todas as conjugações, formas de você usar um verbo. Por exemplo, eu apresentei aqui 2 phrasal verbs. Dentro da jornada a gente ensina em um módulo só 600 phrasal verbs. Para quem quer de fato sair desse modo aleatório. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então eu quero fazer um desafio com você aqui. Saia da aleatoriedade. O que é aleatoriedade? É confortável você ficar aqui no YouTube, sabe por quê? Porque a qualquer momento você pode me abandonar. Aqui você não tem compromisso com nada. De verdade, é muito fácil, é muito tranquilo. Aqui você assiste, você não cria compromisso com um método, você não cria compromisso com um professor, você não cria compromisso com você. Tem gente que me assiste aqui no YouTube desde 2017 e até hoje não fala inglês. São mais de 2.700 aulas aleatórias. Por que não fala inglês? Porque não é isso que ajuda alguém a ir pra fluência. Eu não tô falando que é só o curso que resolve, não. Não, você precisa de acompanhamento, conversação e sequência. Se você encontrar isso com alguém, abrace e vá até o fim. Mas não fique nessa escassez de achar que é só o conteúdo gratuito que vai te ajudar. Não vai. Eu tô sendo bem sincero com você, não vai. Você precisa criar um compromisso, aprender a treinar o seu listening, aprender a treinar a fala, com técnicas validadas pela neurociência, que é o que a gente utiliza dentro da jornada. A gente não faz coisas assim que a gente acha que funciona. A gente faz com coisas que nós já testamos, que é o que fez pessoas aprender em 11 meses, em 8 meses, em 18 meses, mas de forma sequencial, treinando, aprendendo. A gente tem casos aqui de gente que aprendeu em 11 meses, virou palestrante, foi dar aula em inglês. Por quê? Aprendeu a estudar da forma certa. Qualquer pessoa que aplica o método da imersão, tudo que a gente apresenta lá dentro, consegue aprender de maneira clara, objetiva, de maneira eficiente. Mas de verdade, o primeiro passo, abrace alguém. Tenha um professor do seu lado. Imagina só, você estar dentro de um método que você vai ter acesso a mim para sempre. É isso que os meus alunos do grupo vitalício têm. Acesso a mim para sempre. Acompanhamento comigo para sempre. Podem tirar dúvidas comigo aqui no WhatsApp para sempre. Podem praticar conversação comigo pra sempre, toda semana. É isso. Esse é um presente absurdo que eu tô dando pra quem tá entrando agora. Antes a jornada era 12 meses, a pessoa entrava, a gente acompanhava por 12 meses. Hoje a pessoa entra, ela pode ficar pra sempre, incluindo todas as futuras atualizações. De verdade, não faz sentido você ficar aqui navegando em coisas aleatórias. Entre pra jornada, clique no link aqui na descrição desse vídeo, garanta a sua vaga, alright? E eu te espero aqui do outro lado. Beleza? A partir de agora você vai poder ter acesso ao curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência com acesso vitalício. É isso mesmo, pela metade do preço e com acesso vitalício. De R$ 997 por apenas R$ 497. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40 você vai poder entrar no último curso de inglês da sua vida. Você vai ter acesso para sempre a tudo isso. A plataforma completa da jornada do zero à fluência, acompanhamento no WhatsApp diretamente comigo todos os dias, encontro de conversação toda semana para sempre. Você vai ganhar de bônus o curso de inglês intensivo para aprender 6 meses de inglês
em apenas 10 dias, o curso de inglês com Shrek, analisando e estudando o filme completo, curso de inglês para a viagem, 2 cursos de inglês com a Bíblia, curso de inglês cristão com a série The Chosen, inglês corporativo com Suits, inglês informal com os Vingadores. Agora imagina só, ter acesso a tudo isso dentro de um único lugar só, dentro da jornada do zero à fluência. Aqui dentro você vai aprender com o seu ritmo, treinando todos os dias, aperfeiçoando as 4 habilidades, lendo, escrevendo, ouvindo e principalmente falando. Você vai aprender com um plano de estudos, treinamento diário, conversação toda semana, mergulhando no inglês todos os dias de forma leve e prazerosa, estudando também com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia e muito mais. Se liga só, para sempre você vai poder participar do nosso encontro de conversação que acontece toda semana. Para sempre você vai ser acompanhado por mim, para sempre vai ter acesso ao meu curso completo do zero à fluência, incluindo todas as futuras atualizações que faremos na plataforma. Sem se preocupar com prazo, com renovação, você vai ter acesso a tudo isso para sempre. Isso é algo que nunca fizemos na história, mas é só para quem está entrando exatamente agora. Clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Garanta agora mesmo a sua vaga dentro da jornada. Esta será a última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Serei o seu último professor de inglês. Clique no link aí e eu te espero aqui do outro lado. Let's go!